Rio Grande, Pernambuco, etc. E a amiga Daiane também vem trazer novidades e informações da prefeitura, do Chamegão, é isso também, né? Não? Vou só acompanhar? Mas vai entrar na roda de conversa também, que aqui não tem esse negócio não. Bem-vindo, Leonardo, bem-vindo, Daniel, bem-vindo, Daiane. As primeiras impressões, as primeiras palavras, para a gente fazer esse bate-papo legal aqui, meia hora de muita informação. Matéria essa que está hoje, inclusive, na Paraíba inteira. Matéria aí do Daniel, viu? A gente, quando entra nos sites, aí nos sites de informação, né? Presidente Lula, parabeniza, jovem de Cachoeira dos Índios, é isso? De Pilões. Não, foi em Cachoeira dos Índios, de Pilões, é isso mesmo. Isso. Mais que estuda aqui no UFPB. Ian Braga, jovem padawan. Sejam bem-vindos com a palavra. Vou começar pelo professor ou por Daniel? Vou começar por Daniel. Daniel, bem-vindo aqui ao programa Boca Quente Parte 2. Satisfação estar aqui recebendo medalhista, medalha de ouro, meu amigo, diretamente da China. E aí representando, levando o nosso sertão de meu Deus. Tem uma pergunta para fazer, Daniel, sobre a China, mas é uma coisa mais. Bem-vindo ao fora do programa contexto. Boca Vamos Quente lá. Parte 2. Boa tarde. Pode encostar. Pode encostar, Daniel. Pode encostar e falar. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui e é uma... Está aqui. Uma alegria. É uma grande... eu sou muito grato por estar aqui e eu posso falar sobre a competição. Claro, claro. A Huawei ST Competition é uma competição da Huawei, que é a maior empresa de tecnologia do mundo. E a Huawei ST Competition também, né, não fica para trás, é a maior competição a nível universitário do mundo. Nós estávamos, eu e minha equipe, estávamos há 9 meses estudando juntos durante toda essa preparação. Vocês foram para a China. Isso. Mas antes da etapa global na China, houveram outras etapas anteriores. Primeiramente, nós começamos a preparação em agosto do ano passado. 5 meses antes de começar a competição em si da Huawei, né? Nós fomos escolhidos pelo IFPB com uma seleção interna, que foi o IFPB ST Competition, que eles escolheriam a equipe que representaria o IFPB na competição. Eu e mais outros 2 alunos de João Pessoa fomos escolhidos e formamos o time na track de Cloud. Que são tecnologias de nuvem, Big Data e inteligência artificial. A competição em si, nós ficamos desde agosto até janeiro nos preparando para a primeira etapa da competição, que começou em janeiro. E dentre todas as universidades do Brasil que estavam competindo, foram 4.000 universidades no Brasil que estavam competindo, nós ficamos em primeiro lugar. Muita coisa. Na track de Cloud. Então, foram 9 equipes escolhidas dentre todas as universidades do Brasil e nós passamos para a etapa nacional, que aconteceu no Rio de Janeiro em fevereiro desse ano. Na etapa nacional, nós competimos com universidades como a USP, a UFRJ, todas essas universidades bem credenciadas, né, do Brasil. E nós finalmente também ficamos em primeiro lugar na fase nacional, entre todas essas universidades. E passamos para a etapa da América Latina, que nós competimos com todos os países da América Latina. Que jornada longa. Isso aconteceu em abril, 1º de abril desse ano. E nós competimos com o México, né, todos esses países, a Argentina, América Latina como um todo. Isso. E finalmente também conseguimos ficar em primeiro lugar na América Latina. Made in China. Isso. E em maio desse ano, fazem 3 semanas que fomos para a China. Fez 8 dias. Fomos para a China e conseguimos a medalha de ouro lá, representando a América Só Latina. isso. Só O mesmo. projeto. É porque assim, me perdoe, Leonardo, me perdoe, Daiane e Daniel. A reflexão que se faz é de modo geral, da educação brasileira. O quanto nós evoluímos. E o quanto esse trabalho não é valorizado e reconhecido. O Brasil precisa despertar para essa revolução que está acontecendo. Há uma melhora significativa e gritante nos investimentos em educação. E o fruto a gente colhe aqui, na base. Olha as etapas que esse jovem percorreu, junto da equipe de professores e da instituição que é basilar em Cajazeiras, que é o IFPB, e a China, meu amigo. Ganhar na China não é para todo mundo, não.
Na verdade, eu acho que não é para ninguém. Não, ganhar no Brasil, com 4.000 instituições, Cara, China, China. já é muito difícil. Já é algo que realmente merecia e merece Eu total vou repetir, reconhecimento. China. China hoje bate de frente com os Estados Unidos. Eu vou pedir para um amigo falar sobre o projeto, assim, bem objetivo e prático, porque as nuances de um projeto, às vezes quem está em casa não entende. Mas aí, se vocês puderem, eu estou curioso. Bom, a Huawei ICT Competition, a competição em si, tiveram 210 mil estudantes. E na final global nós tivemos mais de 100 instituições competindo na China, de todo o país, né, ao redor do mundo. Então, é sim a maior competição de tecnologia a nível universitário no mundo. E eu acho que o professor Leonardo ele consegue explicar melhor sobre a Huawei em si, quão grande ela é. Curioso do projeto, né? O projeto de vocês, né? O projeto O que se aplica, o que se faz. é porque é o seguinte, a Huawei, assim, primeiramente, né, boa tarde, aqui Herbert, meu grande professor que eu tive a oportunidade de rever Bons agora, né? professores trabalham com bons professores. Exatamente, graças a essa Deus. Uma frase bonita, mas muito bom poder rever. Estamos aqui com o Ian, a nossa secretária Daiane também, e a todo mundo que está nos ouvindo, né? Boa tarde. Então, assim, Herbert, olha, a Huawei todo ano ela promove essa competição. Essa competição ela acontece em 4 frentes, que a gente chama de tracks. Então, você tem Cloud Innovation, Cloud Innovation, Computing e Networking, né? Que é, no caso, soluções em nuvem, programação, redes e inovação. A gente compete em todas. Então, todos os anos, o IFPB ele faz uma seletiva para que, dos seus 45 mil alunos, a gente consiga extrair os 3 melhores em cada uma dessas frentes. Então, a gente faz isso por quê? E a gente faz isso por volta de maio para junho, para que em agosto esses alunos eles vão receber uma bolsa para que eles já comecem a praticar e a estudar e a fazer simulado, para que quando chegue a gente consiga fazer bonito, como o Daniel fez, exatamente. Então, assim, o Daniel é o nosso representante aqui do Campus Cajazeiras. Nessa tracking que ele competiu, tem mais 2 alunos, que é do Campus João Pessoa, e o Michel, que é o coordenador, digamos assim, dessa tracking, que viajou com eles para a China, que digamos assim, é ele que conduz esses trabalhos, né? Então, assim, a gente tem todo esse apoio institucional para que a gente consiga, porque é o seguinte, como é que funciona essa competição? Essa competição, ela vai se dar em várias etapas. Então, por exemplo, você tem a primeira peneira, onde todas as instituições do Brasil competem, e a partir daí saem 9. E a gente estava em primeiro lugar nessas 9 aqui, como o Daniel fez. Então, você tem a Final Brasil. A Final Brasil foi no Rio de Janeiro, onde essas 9 instituições elas competiram e a gente tirou nesse primeiro lugar, né? E assim, é sempre bom a gente falar que é o seguinte, a gente está falando de USP, a gente está falando de UFRJ, e é muito bom a gente estar dando esse testemunho porque a gente tem uma instituição aqui que permite a um aluno do interior da Paraíba, da cidade de Pilões, a estar competindo, né? Mostrando o potencial que a nossa região tem também nessa área de tecnologia, né? Ou seja, o sertão também é tecnológico. E aí você não escolhe lugar não, irmão. Exatamente. E a gente aqui, devido às nossas adversidades, a gente ainda tem um motivo a mais para desaflorar. Exatamente. Ô professor, eu acompanho, inclusive minha cunhada, a esposa do meu irmão, terminou a ADS lá no IFPB. O meu irmão cursou ADS, não chegou a concluir, mas cursou ADS também no IFPB. E durante o período que eles estavam cursando, sempre saía, né? O IFPB de Cajazeiras ficou com a 3ª melhor média, a melhor nota média do país, nacional. Ou seja, já de alguns anos o IF vem tendo exatamente um desempenho, né, que é de referência nacional e até internacional. E aí a pergunta que eu lhe faço é, qual é o segredo desse sucesso? O que foi feito? Qual a estruturação, né, que foi realizada dentro do IF para que pudesse, né, com o passar dos anos, estar aí colhendo tantos bons frutos e resultados? Perfeitamente. Assim, meio que para dar uma resposta rápida seria muito trabalho.
A gente, graças a Deus, conta, né, com um time muito bom. Inclusive, o nosso curso de análise e desenvolvimento de sistema é um dos melhores do Brasil, diga-se de passagem. Só isso. Para você ter ideia, hoje a gente tem um problema que não é um problema tão crítico. Por exemplo, os nossos alunos, assim, que é crítico para a gente, mas é bom para quem entra. Que os nossos alunos, eles muitas vezes não conseguem, eles não terminam porque eles são absorvidos pelo mercado de trabalho. É rápido, professor. Eu tenho amigos e ex-alunos que estão ganhando em dólar. Estão ganhando em dólar. E assim, eu tenho jovens aqui da região que são amigos, são meus alunos, foram fazer ADS. Inclusive até eu tive vontade de fazer ADS. Eles estão ganhando em dólar. Falam hoje fluentemente 2, 3 línguas. Aí, assim, $50 mil, $100 mil, fazendo esse trabalho desse curso aqui do IFPB Cajazeiras. Exatamente. E, no caso, morando aqui no Brasil, né? É sempre bom falar isso. Trabalho de com casa. de casa. Exatamente, home office. Então, assim, a gente tem uma evasão, que é uma evasão que a gente não fica tão triste, porque ela é uma evasão de fato de quem já se inseriu. Mas é bom terminar o curso. Mas é bom terminar o curso aí até para os nossos números, né? Mas, assim, a gente sempre procura estar fazendo isso, mas isso demonstra a qualidade dos nossos alunos, bem como em outros cursos também. A gente tem um curso de engenharia de controle, a gente tem um curso de engenharia civil, de matemática. E, no caso, assim, eu acho que o nosso segredo é o compromisso da nossa equipe que trabalha lá no IFPB. Sempre pessoas muito comprometidas com a educação pública de qualidade, que é a nossa finalidade. Acontecer. Leonardo, tem ligação. Já tem gente aí querendo saber. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Não, então caiu 15h50 na cidade de Cajazeiras, professor Heberto Melo, caiu a participação aqui. Volta a ligar. Exatamente, pessoal querendo interagir com a nossa tenho entrevista. perguntas rápidas. Gente, é brincadeira, já vai em 20 minutos de entrevista. Eu vou ser rápido. Sabe, Daniel, se você gostou da China? A China Gostou? é outro mundo, né? Até os olhos são diferentes. Meu Deus. Uma comida que lhe chamou a atenção, ou vocês levaram do Brasil, arroz e feijão? Não, lá Cara, eu tenho curiosidade. Eu não fui à China, não. é tudo diferente. Ian foi à China, eu não fui, não. Não, eu não. Lá é tem muita pimenta, as comidas. No mundo inteiro a pimenta faz parte. Muito picante. Tempero as muito coisas forte. deles. Comidas exóticas assim, você vê. Muitos frutos do mar. Você passou bem, Daniel, né? Você passou bem, hein? A gente sofreu Comeu um pouco, churrasco né? na China. Qual o churrasco lá? Foi. Qual o churrasco lá? A gente acabou conhecendo lá um chefe brasileiro, né, que inclusive atendeu o Foi comer presidente. picanha na China, Daniel? Finalmente lá depois de uns dias Melhor comendo picanha algumas que é. coisas. Espetinho do escorpião. É bom, crocante, viu? Deve ser Até interessante. morcego foi pro tempero, rapaz, e deu no que deu. Deu a Covid, por assim dizer. Mas, rapaz, é bom a gente ver, né, um jovem sertanejo, né, um jovem paraibano, junto à instituição educacional brasileira, para você ver. As pessoas estão no Brasil hoje, Daiane, vendo o Brasil com o copo sempre vazio, né? A gente tem que olhar, minha gente, o Brasil com o copo adiante. Tem coisas boas, não é só corrupção, não é só história, tem histórias bonitas para contar. E essa é a história. Professor, eu vou ser mais cirúrgico. Especificamente esse projeto é para mexer com as nuvens, é com inteligência artificial. Qual é a materialidade? Se o senhor puder ser objetivo, professor, a gente faz assim o projeto. E foi isso que levou o projeto a ser vencedor. Olha, é assim, como é uma competição, não é um projeto em si. A Huawei, ela promove essas competições justamente para estar identificando esses novos talentos, né? Então, assim, como é que é a dinâmica? A dinâmica, no caso de cloud especificamente, porque existem dinâmicas diferentes. Mas a dinâmica de cloud eles chegam, é anunciado um problema específico e eles têm que resolver em 8 horas, né, Daniel? Isso, a prova da China foram 8 horas de prova prática, mas a cada etapa haviam provas diferentes. A etapa preliminar foi uma prova teórica, onde... Daniel fala inglês? Você está bem com o inglês? Falo. Uma das competências para entrar na competição era o inglês, porque... Tem quantos anos, Daniel? Tenho 23 anos. Ou era inglês ou chinês, né? Porque a competição... O que é que você prefere? Chinês, mandarim, porque a China tem vários dialetos. Inglês ou mandarim, né? Conheceu alguma expressãozinha em chinês? Se fosse em Macau, até poderia tentar o Ni hao, oi. Hao é fácil, né? O básico, né? Ni hao. Assim, uma palavrinha para...
Acho que é Titi, que é obrigado. Titi, mas nunca. Vou terminar com Titi para Daniel e para Leonardo. E, bom, a primeira etapa, que foi a etapa preliminar, foi uma. Como foi prova o teórica. desafio? Era processo matemático que era? Bom, Lógica. a Track de Cloud, ela tem 3 tecnologias. Big Data, que são grandes dados. As variações das probabilidades. Eu sou estudioso de Big Data, viu? Daqui a pouco alguém liga para cá dizendo que eu estou mentindo. Mas eu gosto de estudar, minha gente. Eu vou fazer o quê? Big Data, Cloud, né, que é nuvem, né, tudo hoje, né, as memórias. Aí é para guardar, é memória. Isso. Porque a Big Data é o seguinte, ela avalia possibilidades. Por exemplo, o esporte usa muito hoje. Né? Você escolhe posições de jogadores, por exemplo, do futebol, a gente que gosta. Parte da Big Data, né? Isso. Mas vai lá. Big Data. Aí nuvem. Nuvem e inteligência artificial. O meu time foi feito de 3 estudantes. Eu era Um amigo, deles. os 2 amigos de uma pessoa. Eu cuidei da parte de inteligência artificial. Um de uma pessoa, que foi Rian, cuidou de cloud, de nuvem. E Kilmer, que também era de uma pessoa, cuidou da parte de Big Data. Então, na prova, cada um cuidava das suas questões. Então, como a primeira Qual foi a pergunta para você lá? A primeira etapa foi uma prova de 60 questões, que era para você fazer em 60 minutos. Então, em inglês. 1 minuto por questão. E Lá na China. Cada um cuidava da sua questão. No caso. Então, a etapa nacional, né, passando nisso, a etapa nacional foi também uma prova teórica. Porém, eram 90 questões em, se eu não me engano, eram 60 ou 90 minutos. Então, eram mais questões ainda para você responder. E esse conteúdo vocês absorveram lá no IFB? Isso. Exatamente. A orientação no do professor, treinamento. estudando, Michel. treinando. Treinamento do professor Michel e contribuição do IFPB. O professor sabe, Anderson, que eu tenho que meu estudar para amigo. ser professor, viu? E na etapa regional foi uma mistura de uma prova teórica, eram 60 questões e 60 minutos, uma prova teórica, e mais 4 horas de prova experimental. No meu caso, eu tinha que criar um algoritmo lá de inteligência artificial para reconhecer grãos. Eram grãos variados, grãos de feijão, de arroz, eram muitos grãos. A China é terrível. Era esse o grande problema, né? Porque é comum que uma rede se confunda com grãos, né? Porque eles são muito... E você conseguiu fazer. pela cor. E a gente conseguiu gabaritar essa prova da América Latina. Gabaritar a prova. E essa foi só a minha tarefa. 60 questões. E essa foi só a minha... E todo mundo, no caso, vocês 3 gabaritaram, no caso, 180. Isso. No caso foram... Cada um fizeram suas 60 questões. E depois a gente fez uma prova experimental junto. Recebe. Mas essa prova experimental... 180. Essa prova experimental teve a parte de inteligência artificial, de Nuvem nuvem e Big Data. e Big Data. E eu cuidei só da parte de inteligência artificial, enquanto os outros cuidavam da parte deles. Então era um trabalho em grupo. Eu não conseguia fazer essa prova sozinho, né? Foi todo um O conjunto. trabalho em grupo. Isso. O conjunto, a coletividade. Então a minha parte E a é educação isso. é feita de coletividade, né? A sociabilidade. Professor Leonardo, aqui nós estamos vivendo Big Data, porque já são 15h56. Big Data mexe com a questão de tempo e relação de expectativa de tempo. Professor, como é que o jovem hoje, que ouviu essa entrevista, que está acompanhando aí o sucesso de vocês, Daniel e a equipe do FPB, como é que ele pode fazer para se aproximar e chegar e fazer parte de um projeto maravilhoso como esse? Então pronto, ó. A gente está agora inclusive com o nosso PSCT aberto, né, que é para os nossos cursos técnicos. No caso do Daniel é um curso superior, que é o curso de Engenharia de Controle e Automação, que ele tem entrada majoritariamente via Enem, né? A gente tem 2 entradas por ano, então a gente convida a todos os alunos, assim, que principalmente que estão no ensino médio, que queiram conhecer a nossa instituição. É só estar entrando em contato com a gente recebe escolas lá quase toda semana para conhecer as nossas instalações e para conhecer histórias como essas, que a gente acredita que de fato o nosso papel é mudar a vida de pessoas através da educação. E é muito bom assim quando a gente tem esse resultado palpável, né, que a gente pode estar dando esse retorno à sociedade do que é que a gente faz lá no IFPB. E assim, no caso sou eu e uma equipe. Eu acho que isso é o que faz o IFPB tão grande quanto ele é. E principalmente o curso de Engenharia de Controle e Automação nosso, que passou agora por uma reformulação, está novinho, totalmente antenado com o nosso mercado, né? E assim, com pessoas muito boas, principalmente voltado para essas novas tecnologias, né? O Daniel faz parte de um laboratório, que é o LabSim, que hoje é coordenado pelo Rafael Maciel e pelo Leandro Honorato. Então são 2 professores aí que
dão suporte a ele desde o começo, né? É sempre bom aí a gente pegar essa gênese, porque hoje a gente vê um resultado que foi um processo. Então é sempre bom a gente resgatar e estar colocando na cabeça do jovem que o esforço compensa. E compensa. Que hoje a gente tem muita gente errada dizendo que você tem atalhos e soluções fáceis. E não. E a gente está aqui para dizer que tem que o ser... processo é árduo, mas se for bem executado, chega no sucesso. Frutos. E gera frutos. A poesia me trouxe uma expressão que diz assim: ninguém passa por alguém sem deixar algo e sem levar algo. Olha que alegria que Deus me abençoou de receber Leonardo, foi meu aluno, e Daiane também. Então, alguma coisa, né, ficou lá atrás, você virou professor e está orientando essa juventude. Você também faz parte dessa história. Você também faz parte dessa mas história. Ian, porque Não, eu tô falando a sério. herança do professor não. era muito ingrata. O professor, muitas vezes, ele contribui com pouco, mas é muito. Olha, você entende isso? Sim, eu tive aqui Entende? agora na bancada, nosso amigo médico veterinário, foi meu professor. Foi meu professor. E eu fui professor Há 10 dele. anos atrás. Você vê E eu fui professor dele. como são as coisas. Mas a vida dá voltas. Meus amigos, eu penso que tem que fazer um outro programa para poder fazer as perguntas todas, falar mais, porque eu acho que isso que é assunto relevante, é importante. O Boquete tem um viés político, isso é um fato, mas isso é política também, política educacional, política de informação, política que incentiva a quem está em casa ir lá no filho, tirar o celular da mão, dar um beliscão de leve para assim, né, ser mais elegante. Vamos estudar. Vamos estudar, minha gente, vamos produzir, vamos deixar de falar mal e reclamar, tudo na mão, não, a gente tem que, um jovem desse de 23 anos, já falando inglês, um domínio de tecnologias, é um futuro, né, promissor, meu filho, invista, continue, faça aí essa jornada gerar frutos. Eu tenho um sonho também de um dia para a China, não sei se eu vou conseguir, Com certeza. Né, mas eu acho que é uma cultura interessantíssima e você é um orgulho para a Paraíba, para a educação brasileira. O presidente Lula me parabenizou, não foi à toa, e é esse o caminho mesmo. Eu não sei se sua origem é humilde, mas prova que da geração pode falar, Leonardo. E é uma coisa também, ó, que a gente sempre quer estar transmitindo isso daí. A gente é uma instituição pública e que acredita na educação de qualidade. Então, por exemplo, o Daniel é de Pilões. Então, uma pessoa aí que começou a estudar com a gente na época da pandemia, então lá o sinal de internet não era muito bacana. Então, assim, mas foi uma pessoa que persistiu. Quando voltou, ele já, digamos assim, partiu dele, se inseriu nesse laboratório LabSim, então já foi atrás de pesquisa, foi atrás de se desenvolver. Então, assim, isso é muito importante para dizer o seguinte, e a nossa instituição, Everton, diga-se de passagem, ela tem uma verba todo ano destinado a ajudar os nossos alunos que têm baixa renda. Então, salvo engano, esse número pode ser, mas a gente destina todo ano mais de R$1 milhão para auxílios para os nossos alunos, seja com alimentação, seja com o PAP, que esse aluno, dependendo do seu grau de vulnerabilidade, ele recebe um valor. Então, assim, a gente acredita na educação, mas ninguém faz educação de barriga vazia, né? Então a gente precisa, então assim, a gente tanto oferta essa educação de qualidade, quanto a gente procura, dentro dos nossos limites, ofertar também as condições para que esse aluno. Então assim, a gente convida a toda a nossa comunidade, venham conhecer essa nossa instituição que faz parte aqui desse nosso ecossistema. Inclusive, eu faço parte de alguns ecossistemas aqui, que é o Move Sertão e também o Caatinga Vale, que são coletivos que buscam justamente estar tornando isso aqui sistêmico, né, e não ocasional. Tornando isso realidade, né? Tornando, exatamente. Sistêmico aí é realidade. Gente, parabéns, que orgulho. Para vocês verem quem está em casa, viu? O Brasil tem muitas coisas boas. A gente precisa perder a mania de estar falando mal, e botando defeito, e solta hater em rede social. Usa o algoritmo de Danilo ao invés de pro bem e pro mal. Então, um exemplo para Cajazeiras, para Paraíba, para o Brasil. Parabéns. Vou deixar rapidamente o espaço para vocês se despedirem, que a gente está encerrando. Já estouramos o tempo. Coisa rápida para vocês se despedirem. Obrigado, pessoal. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui mostrando... Titi para você. Obrigado. Então, pessoal, muito obrigado aqui pelo espaço, Herbert, a Daiane aqui por ter viabilizado toda essa nossa estadia aqui, o Ian, que eu tive o prazer de conhecer agora, e dizer que é o seguinte, o futuro do Brasil passa pela educação de qualidade. Então, venham nos conhecer.
Agradecer aqui o espaço do programa Boca Quente, né? Justificar, eu acho que houve até um equívoco quando a gente solicitou o espaço, avisaram que era o turismo que ia falar. E não deixa de ser um turismo, né? Um turismo educacional. Ele teve a oportunidade de aí de viajar bastante, conhecer novas culturas através da educação. Então é um orgulho para a cidade de Cajazeiras ter uma instituição tão valorosa como essa e ter alunos como nosso querido Daniel, né, que vem. Pilões é zona rural, né? É um distrito de Entre Triunfo e São João. Triunfo, né? Triunfo, Santa Helena, zona rural, enfrentou dificuldade na pandemia com internet para assistir aula, persistiu, não desistiu e hoje nos orgulha aí. E aí, quando o Daniel foi conhecer a nossa prefeita Corrinha, ela me chamou e pediu para fazer essa interlocução, né? Ela é professora, ela se emocionou, ficou muito feliz com essa chegada, essa conquista de uma pessoa tão próxima da gente. E, inclusive, aqui em primeira mão, nós já organizamos, viu? Você agora vai virar palestrante. Nós estamos organizando aí um itinerário deles nas escolas de Cajazeiras, onde ele vai passar para os alunos que estão aí nas últimas séries, que vão entrar para o ensino médio, que vão entrar para o ensino superior, conhecer a história de Daniel como um case de sucesso da educação. A gente acredita que se vence pela educação. E aí Daniel vai mostrar a experiência dele para servir de inspiração para os nossos alunos, esses adolescentes, né, professor, que vivem nas telas. Né? Quando eu fui aluna de Ebert, o celular estava surgindo, era uns tijolinhos assim, o máximo que tinha era aquele joguinho da cobrinha. Então, a gente vem de uma geração, você não sabe, Daniel, assim, só tem cara de nova, mas eu venho de uma geração da máquina de datilografia, entendeu? A gente passou agora para a era digital, mas a gente fez essa transição. Já você não, você já nasceu na era digital. Meu filho já nasceu na era digital. Então a gente vai sentir muita dificuldade, Ian, de nossos filhos ter a concentração e a dedicação que Daniel teve. Então, mostrar ele à frente da rede municipal, da rede estadual, para que os alunos vejam que é possível vencer pela educação, isso é gratificante. Eu tenho certeza que você vai servir de inspiração para muitos e depois, viu, vai fazer fila lá no IF de gente fazendo o Enem, querendo entrar lá no IF. Se Deus quiser, muito obrigada pelo espaço. 16 mais 6 na cidade de Cajazeiras. Professor, chegamos ao fim do programa. Chegamos. Parte 2. Obrigado pela preferência, pela paciência. Obrigado pela audiência. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui a partir das 13 horas com mais um programa Boca Quente, parte 2, e que venham mais notícias como essa, mais boas. Sai daqui rejuvenescido, orgulhoso, feliz. Parabéns ao Leonardo, a Daiane, que já é um sucesso, e a Daniel também. Titi para vocês. Titi